Entre surtos, epidemias e pandemias, olha aí a mutação trolando a gente mais uma vez. Este não é um bate-papo sobre biologia, mas uma excelente oportunidade não apenas para a gente gerar empatia sobre determinados povos e ficar parando de dizer que eles não são parecidos conosco, não são seres humanos como nós, mas principalmente da gente conseguir entender que pior do que o surto viral é o surto social. Olá pessoas, eu sou Bruno Scalise, esse aqui é o Sociologia no Tucupi. Agora a gente está estreando aí a nova playlist, né, sobre assuntos temáticos para a gente tentar mexer um pouquinho aí com algumas associações relacionadas à sociologia. E a gente começa com essa nova agulhada que a natureza dá na gente agora com esse coronavírus aí, o que está acontecendo no mundo por uma série de situações e que a gente pode estar olhando sim através da sociologia. Agradeço os comentários do último vídeo, algumas posições, alguns incentivos, algumas recomendações, com certeza foram registradas e a gente vai desenvolver bem legal, tá? Tratando agora do coronavírus, o que a gente pode estar pensando em termos de impactos sociais no que está vindo por aí, ou que já está colocado, né? Só para a gente conseguir relembrar, no final do ano passado, em 2019, um médico chamado Li Weiliang, eu acho que eu falei certo, ele começa a perceber lá na China um comportamento meio estranho sobre alguns sintomas de alguns pacientes naquele sentido e começa a registrar isso daí, começa a falar. Inclusive ele foi desconsiderado, foi perseguido pelo governo e depois verificou que sim, ele tinha razão, alguma coisa nova estava acontecendo e não era boa. E foi constatado aí uma nova mutação do grupo coronavírus, que começa a atingir uma série de pessoas. O médico, inclusive, ele foi contaminado, infelizmente veio a falecer e a China agora está dando jeito aí de conseguir reconhecer ele como um herói para conseguir safar um pouco daquilo que foi muito injusto diante desse processo. Antes de mais nada, é importante a gente também pensar um pouquinho na história para a gente conseguir compreender muito esse momento e até conseguir visualizar, como de fora vem um pouquinho melhor, um pouquinho mais distante, para a gente não conseguir se contaminar não apenas com o vírus em si, mas com o surto social que às vezes acaba surgindo. Quando a gente vai pensar um pouquinho na história, a gente percebe aí que uma série de crises que a gente tem no sentido de saúde, elas já acabaram formulando e reformulando o mundo. Se a gente fosse pensar, por exemplo, em duas no sentido registradas, mas duas que realmente impactaram bastante, a gente vai ter, por exemplo, a peste bubônica. A peste bubônica que vai acontecer ali entre 1340 a 1350, o que os historiadores costumam chamar de Baixa Idade Média, varreu uma boa parte da população mundial. Só para você ter uma ideia, os teóricos otimistas, porque você não tem números exatos, mas os otimistas eles chegam a falar em mais de 30% da população europeia veio a falecer por conta da peste bubônica. Cidades como Florença, por exemplo, metade da população faleceu por conta exatamente dessa peste. Inclusive, houve perseguição de judeus por conta disso, Eles acabavam migrando bastante naquela época e algumas pessoas fizeram associações entendendo que eles haviam trazido, naquele sentido, a doença e dizimados, Então houve perseguição, inclusive a gente já começa a ver aí fake news, Ou seja, você começa a transitar determinadas informações inverídicas, acredita tanto nisso que inclusive começa a causar uma certa exterminação aí de judeus. Por sinal, o período de incubação, que a gente chama de quarentena, muitos fazem associação a esse período, por conta da incubação que você teria aí na peste bubônica. Uma outra também epidemia muito famosa acaba sendo a da gripe espanhola, E a gripe espanhola, ela de certa maneira aconteceu de maneira recente, ela foi logo depois da Primeira Guerra Mundial. E é bem curioso quando você pensa na Primeira Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, cerca de 4 anos mais ou menos, e você vai ter aí de 7 a 12 milhões de mortos na Primeira Guerra Mundial. Quando você chega em 1919, que tem basicamente mais ou menos um ano de surto da gripe espanhola, ela chega a matar 20 milhões de pessoas, ou seja, em um ano matou mais do que toda a Primeira Guerra Mundial. Mas não vamos para regiões distantes, Quando a gente pensa, por exemplo, aqui na América Latina, você sabe que a chegada dos espanhóis aqui, com eles, veio uma série também de problemas nesse sentido epidemiológico,
que atingiram, por exemplo, e na visão dos espanhóis, né, acabou beneficiando esse tipo de conquista no sentido físico do conflito, quando você pensa, por exemplo, nos incas e nos astecas. Muitas epidemias foram colocadas também a partir desse contato imediato, já que para esses grupos não havia resistência que na verdade você tem hoje, resistência imunológica nesse sentido. Sarampo e gripes, sem dúvida nenhuma, foram um dos maiores. Tem alguns autores que chegam a falar que de 25 milhões que você tinha uma determinada população, reduziu para 15 milhões. Né? Mas não vamos distante, né? Quando você fala também da chegada dos europeus aqui no Brasil, para os povos indígenas que aqui estão, em especial os tupinambás, você acaba tendo também esse tipo de transmissão e muitas pessoas, inclusive alguns autores que falam de guerras epidemiológicas nesse aspecto, né? Possibilidade de se jogar material contaminado, inclusive contaminar e dizimar uma série de indígenas nesse sentido. Agora, quando a gente pensa especificamente aqui, né, na situação do coronavírus, do Covid-19, já começa ali com uma certa perturbação no sentido de discussões sobre cidadania, né? Quando você tem o surto que é declarado naquele aspecto, né, ele é declarado em uma cidade chinesa bastante populosa, a China em si é muito populosa, mas o foco acaba sendo Wuhan, e você tem já a ação de muitos países que começam a mandar, né, aviões para pegar e repatriar, mas aí a gente já vê uma situação bem interessante no sentido de análise sociopolítica, né, que gira em torno da responsabilidade que o Estado tem diante dessas pessoas. Quando você legitima o Estado diante da responsabilidade que esse Estado tem em relação ao indivíduo, a esse cidadão, você tem uma responsabilidade que vai para além de determinadas fronteiras do Estado. E foi basicamente isso que se discutia nesse sentido. Quando a gente pensa na concepção moderna de Estado, a gente está falando de um território com determinadas leis, e essas leis estão de acordo com os seus cidadãos, ou seja, essas leis são legitimadas, elas são vinculadas, elas são direcionadas para os seus cidadãos. Significa dizer o quê? Que o Estado, ele é responsável por aqueles que fazem parte dele, seja eles estando dentro do Estado, no território, ou fora dele, nesse sentido de cidadania. Então é por isso que você via, de fato, o Estado fazendo e tendo esse tipo de trabalho. Foi isso que foi cobrado para o governo brasileiro, acabou acontecendo nesse aspecto, ou seja, essa responsabilidade. Então tu imagina, por exemplo, pessoas em determinadas situações não têm um Estado que os reconheça como cidadão. São basicamente pessoas desassistidas. Algumas pessoas, alguns teóricos vão falar, por exemplo, que seria a pior condição que você poderia imaginar. Uma pessoa que não tem nenhum Estado responsável por ela, considerada por muitos como a pior condição política que a gente pode imaginar. O Estado, ele tem sim responsabilidade sobre nós, inclusive nesse tipo de aspecto, né? Então, essa repatriação ela acaba sendo fundamental nesse sentido. Agora, sem dúvida, o mais destacado fenômeno, que é um fenômeno social, acaba sendo o econômico, né? As bolsas começam a entrar em alerta, lojas começam a fechar, produtos começam a faltar, e o que muda a priori não é nem a demanda, porque a demanda existe. O problema acaba sendo em especial a oferta. Quando a gente pensa, por exemplo, na origem de toda a situação, como a China. A China é considerado o maior exportador e o maior importador que você tem no mundo. E de quebra, ainda é atualmente o maior parceiro comercial que o Brasil tem. Então, você imagina, né? Uma série de fábricas começam a fechar porque recursos são deslocados, porque as pessoas não começam mais nem mesmo a se cumprimentar, a conviver. Você não tem basicamente ali também o funcionamento regular de determinadas fábricas para evitar cada vez mais contágio. E aí você começa a fechar lojas, você começa a não produzir a matéria-prima, você começa a não produzir os materiais que você importa para outras fábricas fora da China continuarem produzindo. Então, em escala global, você tem um impacto muito forte, até porque a China, pelo nível de produtividade que ela tem e pelo impacto que ela pode gerar, sem dúvida nenhuma, é de extrema relevância, na verdade, na economia mundial. Então, como acaba sendo na China o surto em si, né, tendo em especial esse foco do surto, sem dúvida nenhuma, acaba tendo consequências para o mundo todo, porque a China faz, sim, uma grande diferença nesse aspecto aí. Isso sem falar em, por exemplo, turismo, né? Porque não acontece mais apenas na China, você já irradiou aí para diversos países, em especial países na Europa. A Itália aí está com índices alarmantes
E isso começa, por exemplo, a trabalhar, né, a atrapalhar, na verdade, o próprio turismo, que acaba sendo uma grande parte da movimentação econômica que a gente tem, né? Então, muitas viagens começam a ser canceladas e aí você tem cidades que são basicamente, tem cidades na Itália, como Veneza, por exemplo, que basicamente se alimentam por conta do turismo, né? Recentemente teve um alagamento aí muito forte que já reduziu bastante o turismo lá. Agora, com esse surto, em especial nessa parte norte ali da Itália, aí cada vez mais o turismo com certeza vai lá para baixo. Tanto é que uma das recomendações do governo brasileiro é que se você não tem necessidade de viajar para a Europa, não faça isso nesse momento. E não é só o governo brasileiro que está fazendo isso. Na verdade, você vai ter uma série de outros governos como uma recomendação para que isso não se torne realmente uma pandemia. Até porque esse termo, a Organização Mundial de Saúde está segurando um pouco, porque quando você pensa em pandemia, pelo menos nas palavras da Organização Mundial de Saúde, você está pensando num surto que você não consegue controlar a nível mundial. E por enquanto, não é necessariamente isso que se tem. Mas, por enquanto, embora tudo isso daí, né, a OCDE, por exemplo, né, que é a Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, manteve ainda a taxa de crescimento, né, a expectativa de crescimento do Brasil, que é de 1,7, né? Diminuiu alguns outros países aqui da América Latina, mas o Brasil ainda se manteve. Agora, o que a gente pode pensar, né, de maneira um pouquinho mais restrita, no sentido mais profundo, no sentido das relações que a gente pode estar vendo, né, por conta desse novo coronavírus. No sentido cultural, muito relacionado aos nossos hábitos de cumprimento, né, que parece uma besteira, mas um cumprimento, né, uma saudação, ela é na verdade a porta de entrada que você tem para basicamente qualquer tipo de relação em qualquer lugar no mundo, seja uma saudação distante, seja uma saudação próxima. E é bem curioso quando a gente olha as maneiras como as pessoas se saudam no mundo e quanto isso atinge lugares como, por exemplo, o Brasil. E realmente acaba entrando meio que em desconforto a maneira como a gente deve já estar passando por isso em algum momento, né? Ou então escutado nesse sentido sobre esse aspecto da saudação. Por exemplo, aqui no Brasil a gente não faz isso. Nem isso. E muito menos isso. Aqui não. Aqui a gente, no mínimo, aperta a mão, se não dá um abraço e, de preferência, dá beijo no rosto. E às vezes 3, para não casar. Ou é para casar? Enfim, 3 beijos no rosto. Então, assim, o nosso toque, né, aqui como um ato de saudação, de companheirismo, de chegada, de cordialidade, ele é muito forte. Inclusive, claro que o fato de eu ser do norte do país me faz, inclusive, ver que aqui, então, acaba sendo muito mais forte. E é engraçado, né, que algumas informações foram vinculadas, inclusive por alguns especialistas, que o clima acaba tendo muito a ver com isso. Ou seja, o clima quente, ele não seria propício para o coronavírus. Então, algumas pessoas ficaram tranquilas, em especial porque no sul e sudeste você estaria ali num período de verão. As pessoas geralmente só pensam para lá, mas enfim. No entanto, alguns outros especialistas falam que não é bem assim não, viu? Não é que não seja importante, mas não é tão importante quanto algumas pessoas pensam. Então, algumas pessoas chegam a entender assim, que o vírus ele não respeita muito, né, o clima em si. Por exemplo, o H1N1 ele aconteceu nos Estados Unidos, por exemplo, em pleno verão. Quando a gente pensa na influenza, por exemplo, é um vírus de inverno, mas todo ano atinge o Caribe, que é uma região tropical. Inclusive, ano passado teve surto de H1N1 no Amazonas, também região tropical, aqui do lado. Então, não é muito assim, né? Inclusive, algumas pessoas, né, para Belém ficaram até animadas, né, por conta dessa situação da temperatura, porque se para o sul e sudeste agora é verão, para cá é inverno. Só que assim, aqui quando tá frio é porque tá quente, mas quando tá quente é porque alguém tem que fechar a porta do inferno de tão quente que é aqui nesse aspecto, ou seja, no verão. Então, as pessoas acabaram ficando animadas por conta disso, mas não é tão como algumas pessoas chegam a dizer, né? Existe uma certa divergência aí que a gente percebe de alguns infectologistas. O fato é que
É quase que impossível a gente não pensar, né, nessa situação que a gente se encontra com uma série de narrativas, não sabendo o que fazer às vezes, e muitos já com medo, muitos ainda não ligando para isso, mas sem dúvida nenhuma o mundo se movimentando por conta disso. Não tem como não pensar no Durkheim, né? Da maneira como o Durkheim olharia para essa situação. Dois conceitos aqui acho que acabam sendo importantes para a gente pensar no Durkheim nessa situação. Primeiro, o conceito de fato social. Acho que muito facilmente o Durkheim entenderia o fato social nesse sentido, a doença em si como um fato social. Não a doença no sentido daquilo que faz com o teu organismo, enquanto indivíduo, mas o nosso comportamento social por conta de doença. Se o Durkheim considera que o crime é um fato social, ou seja, normal, natural na sociedade, importante, inclusive para nos organizar e nos educar, então tu imaginas uma doença, que é uma coisa organicamente natural, que todos os animais, inclusive nós, acabamos tendo. Então, a doença em si, ainda mais quando um surto epidêmico ou então pandêmica, ela acaba sim nos orientando e nos organizando. Então você tem aí uma força social que inevitavelmente conduz e nos organiza sobre determinados aspectos. E isso, sobre determinados patamares, é absolutamente normal, absolutamente natural. Por exemplo, quando a gente entende aqui no Brasil as campanhas que já são por diversas doenças, né, como por exemplo dengue, Zika, chikungunya, você já tem um comportamento moral da população que advém justamente como necessário para a nossa ordenação social, né? É isso que o Durkheim diria nesse aspecto. Então, o Covid-19, ele acaba também surgindo nesse aspecto como um fato social. Porém, o que chama a atenção é ainda a maneira como a gente cada vez mais se comporta e as proporções que isso toma. Por quê? Porque aí é importante tu entender como o Durkheim olha para a sociedade, né? O Durkheim, lá no livro dele, Regras do Método Sociológico, que eu acho que inclusive tem aqui, neste livrinho aqui, ele, por exemplo, faz uma consideração bem interessante, né, sobre a maneira como ele enxergava o ser humano e a maneira como ele enxergava a sociedade. O Durkheim, ele chega a afirmar que ele não está preocupado com um indivíduo, ele está preocupado com o coletivo, com o corpo social. Então, assim, o Durkheim, ele entendia que pensar cientificamente o ser humano enquanto indivíduo era coisa da psicologia. Essa ciência que ele ajudou a fundamentar, ela teria como incumbência, né, como objetivo, pensar, na verdade, o corpo social. Então, assim, o Durkheim chegava a considerar que o corpo social era como se fosse um organismo vivo, como nós somos. Então, assim, pensa em ti. Tu és um organismo vivo, tu tens uma série de sistemas no teu corpo e tu tens uma consciência própria. O Durkheim entendia que a sociedade era como se fosse isso. Então, assim, a sociedade para o Durkheim, ela não era apenas a junção e a soma dos indivíduos. Existe a soma dos indivíduos, mas existe uma coisa a mais que faz com que a sociedade como um todo fosse um organismo vivo. Se é um organismo vivo, então tem sistemas. Inclusive, muitos chamam o Durkheim de funcionalista por conta disso, porque ele vai analisar os sistemas. Que sistemas? O sistema judiciário, né, o sistema que você tem governamental, enfim, todos familiar, religioso, todos os sistemas que você tem que fazem a formação daquele corpo social. E como também o sistema, como um organismo vivo, ele é um organismo como qualquer outro que pode ser saudável e deveria estar saudável, mas também pode se adoentar. E aí é que está. Quando Durkheim ele promove a sua sociologia, a intenção dele como positivista é justamente organizar essa sociedade para quê? Porque ela esteja sempre harmônica a ela mesma, no sentido de gerar, aquela palavrinha mágica para ele, solidariedade. Seja mecânica ou seja orgânica, né, dependendo da sociedade. Mas gerar solidariedade, porque é a solidariedade que faz com que a sociedade se torne harmônica. Tudo que vai de encontro a essa solidariedade promove o estado que a gente chama de anomia social. Lembra que a anomia é a ausência de regras. E aí o Durkheim vai falar que esse estado de anomia pode levar ao quê? A uma doença social, uma patologia social. Então, assim, quando o Durkheim pensa nesse aspecto, mais uma vez, ele não está falando do indivíduo, ele está falando da sociedade como um todo, porque ele entende que a sociedade é como se fosse um organismo vivo. Então, quando a gente olha para esse cenário de agora, principalmente por conta de um determinado elemento, que a gente já vai falar, mas a gente olha para os elementos que a gente acabou de citar, no sentido econômico em especial, no sentido inclusive político, só aí a gente já tem elementos para pensar
em estado de anomia social mundial. Agora, se torna ainda pior, aí na minha concepção, quando a gente vem para um elemento, que é um elemento que não é de agora, que ele já tem tempo, mas é um elemento que ele se torna muito evidente hoje em dia e que faz com que a gente deixe de ter apenas um surto viral e passe a ter um surto social, que são as famosas fake news. E aí, meu querido, quando a gente fala de fake news, né? Assim, mentira, inclusive mentira intencional para você conquistar alguma coisa, para você fazer algo, deixar de fazer algo, eleger pessoas, isso aí sempre teve na história da humanidade. Agora, quando a gente pensa na atualidade, a gente sem dúvida nenhuma vai ver em muitos sentidos até uma institucionalização, né, dessa mentira, principalmente em âmbito global, até porque a nossa capacidade de comunicação hoje ela é bem maior, e muito por conta desse aspecto das mentiras e sim das fake news que você vai ter, algumas pessoas, alguns autores já começam a falar sobre um termo chamado a era da pós-verdade, digamos assim. Por sinal, acho que tem um livro sobre isso. Ah, tá aqui. O que alguns já chamam disso daqui, a pós-verdade. Ou seja, a capacidade que a gente tem de institucionalizar cada vez mais a mentira ao ponto de fazer grandes movimentações econômicas, em especial políticas também nesse sentido. Então, voltando ao Durkheim, né, seria muito simples da gente entender que quanto mais a gente entra nessa paranoia, nesse parafuso de piração, por conta de determinados comportamentos e cada vez mais de mentiras que são propagadas por aí, a gente está promovendo uma desordenação social, um estado basicamente patológico. E não patológico porque a gente está com um vírus ou coisa do tipo, mas quando na verdade esse surto viral é deixado de lado e o que a gente faz é ajudar a promover um surto social, de entender e de começar a se comportar ao ponto de gerar pânico. Ou seja, basicamente inserir e divulgar mentiras nesse aspecto. Então, esse estado de anomia social, na minha concepção, ele vem muito mais regado por conta do nosso comportamento devido a essas situações. Porque a quantidade de informações que eu já recebi, com certeza você já deve ter recebido aí, são muito complicadas. Eu já vi gente discutindo sobre a situação do vinagre, por exemplo, que você não deveria usar álcool em gel para você usar vinagre nesse aspecto. Já vi gente falando que você tomando vitamina C você consegue frear o vírus. Algumas pessoas falando de vitamina D também, já vi nesse aspecto. E assim, essa é uma excelente oportunidade que a gente tem justamente para se vincular a fontes seguras e constatar que a ciência, nesse sentido, é o melhor caminho. Olha que eu não sou um positivista ao modo de Augusto Comte, de achar que a verdade ela está apenas na ciência, que a ciência é o caminho, a verdade é a vida. Mas é uma excelente oportunidade que a gente tem sim de procurar fontes seguras, combater essa pós-verdade aí, e para não causar pânico e gerar cada vez mais um estado de anomia e desregulação que a gente tem, não por conta desse tipo de situação. Então, a nossa capacidade de comunicação, inclusive associada com a ciência, ela permite a gente, por exemplo, entender que a maior parte dos casos até agora constatados são casos, eles foram, na verdade, importados, né? Não foram disseminados dentro do país. Eles vieram por conta de pessoas que tiveram contato a priori, que se imagina que seja o início do surto, que é lá em Wuhan. Porque isso é uma coisa certa, viu? Tu imagina que a gente não tem certeza sobre quase nada acerca do vírus, já que ele está muito recente. Então, assim, é tudo cogitação. De onde começou, não se tem certeza se foi realmente em Wuhan. Não se tem certeza se foi realmente de animais, e se for de animais, se realmente foi o pangolim, porque algumas pessoas estão colocando lá. Não se tem certeza, por exemplo, se é possível você pegar novamente isso daí, ainda estão tentando realmente descobrir nesse aspecto. Ainda não se tem certeza da letalidade. Imagina-se, na verdade, que ela seja não apenas baixa, mas muito baixa por conta dos casos, em especial os casos subscritos, né, que não foram ainda constatados, inclusive pessoas que tiveram coronavírus, esse Covid-19, e manifestaram pouquíssimas características graves, ou então nem sequer manifestaram características graves e acabaram sumindo nesse aspecto. Então, isso aí é uma coisa que realmente só depois a gente consegue, embora a gente já saiba que cada vez mais já está diminuindo o número na China e você tem uma taxa realmente muito baixa em comparação a muitas outras que a gente tem, inclusive consideradas mais simples nesse aspecto. Então, assim, o que tem é muita incerteza.
E o que mais cada vez aparece, principalmente em rede social, são pessoas jogando notícias que não têm a menor credibilidade. Então, essa é a principal oportunidade que a gente tem de deixar de fazer besteira em relação a essas situações, né? Então, tentar confiar, para a gente não causar aquilo que esse cara falou que a gente pode acabar causando, né? Que é basicamente um estado de patologia. E lembra, não apenas patologia no sentido físico, individual. Na verdade, patologia pior ainda, patologia no sentido social.